Boa tarde, crianças. Hoje, dia 23, né, livro APS, página 164. 4. Releia esse trecho do relato Monstros dentro da gente. Então, os monstros, eles ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. Então, o que quer dizer os monstros ficam guardados? O que vocês acham que quer dizer os monstros ficam guardados, né, dentro da gente? Então, aqui eu coloquei uma sugestão, as sugestões, né? Os sentimentos ruins, eles ficam dentro das pessoas, ficam escondidos dentro de nós. Aí, quando acontece alguma coisa que a gente fica magoado, fica triste, aí a gente acaba colocando esse sentimento para fora, né? Letrinha B. Marque um X nas alternativas que melhor explicam a ideia dessa frase. Só algumas pessoas têm sentimentos ruins? Vocês acham que só algumas pessoas, que não são todas as pessoas? Então, todas as pessoas, elas podem ter sentimentos ruins quando elas estão bravas, né, com raiva, quando estão muito tristes. Então, todas as pessoas podem ter sentimentos ruins. E esses monstros, eles não existem, eles ficam guardados na imaginação, tá? Então, vocês vão assinalar essas duas aqui, tá certo? Exercício 5. Qual foi o monstro ou sentimento que um dia cresceu dentro do menino, o autor do texto? Então, o monstro, né, o sentimento que cresceu dentro dele foi a raiva. Exercício 6. Complete a frase. O sentimento de raiva no menino foi provocado por quê? Porque a mãe mandou desligar o videogame e aí ele ficou bravo, né? Ele ficou com raiva, ele não queria desligar o videogame. Exercício 7. Como o menino se livrou do sentimento ruim, então ele conversou com o irmão e fez as pazes com a mãe, né? E aí ficou tudo bem novamente, ele se acalmou, né? E aí resolveu o problema da raiva. Exercício 8. A raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto. Por que o menino escreveu a palavra cresceu 3 vezes? Por que será que ele cresceu 3 vezes, né? Para dar a impressão que o sentimento ficou muito forte, né? Ele ficou com muita raiva. Então a resposta vai ficar assim, ó, a sugestão que eu coloquei, né? Ele usou a repetição para mostrar que o sentimento ficou cada vez mais forte. Então essa foi a página 164. Agora nós vamos para 165, tá? Então, livro ABS, página 165. Exercício 9. Numere os parágrafos do texto. Então, escreva o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino, né? Então, vocês vão lá no texto e vão enumerar os parágrafos. Depois eu vou colocar para vocês na plataforma a correção, tá? Então, vocês vão enumerar os parágrafos, depois eu coloco a correção para vocês conferirem, tá? Então, os parágrafos todos aqueles que têm o dedinho de parágrafo e que se inicia, né, o próximo parágrafo, tá? Então, o parágrafo que escreva o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino. Então, os parágrafos 4 e 5, tá? Depois nós vamos ler novamente. B. Copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão, que ele está concluindo. Então, é a palavrinha portanto, tá? Exercício 10. O autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Marque um X na ideia que para você é a melhor, né? Então, aí tem pensar em coisas boas, pedir ajuda aos amigos, pedir ajuda a um adulto, respirar fundo e esperar passar. Então, vocês vão anotar aí o que você marcar com X o que vocês acham que é correto, né? Que não deixe os sentimentos ruins tomarem conta de nós, tá bom? Letrinha B. Que outras sugestões você daria para esses sentimentos ruins, esses sentimentos não crescerem dentro de nós, né? Converse com os colegas. Então, aqui não tem como a gente conversar, então vocês podem colocar alguma coisa. Exercício 11. O texto que você leu é um relato pessoal. O menino conta um fato acontecido com ele mesmo, tá? Então, letrinha A. Para saber como o texto está organizado, ligue os dados.
Então, quem conta o fato? É o próprio autor, né? Que é o menino que está escrevendo e ele que conta os fatos. E quando aconteceu? Aconteceu no passado, é um relato, ele está contando algo que já aconteceu. O que aconteceu, né? Aconteceu um momento de raiva vivido pelo menino, um momento que ele ficou muito bravo, muito irritado com a mãe, né? Então, onde provavelmente aconteceu? Então, aconteceu na casa do menino. Então, esse relato aconteceu na casa dele quando ele estava jogando o videogame, certo? Letrinha B. Copie uma palavra do texto que mostra que é o menino quem conta o fato, né? Então, as palavrinhas são, né, os pronomes, né? Nós, nossos, nos, mim, minha, eu, comigo, meu, tá? Então, esses aqui são tudo palavrinhas que ele usa, que a gente pode usar de quando nós estamos escrevendo a história, tá bom? E os verbos que ele usou, né? É cheguei, temos, respondi, pedi, fiquei. Então, esses são os verbos que descreve quando é nós que estamos falando, né? Que no caso o menino que está contando o fato, tá bom? Agora nós vamos para a página 166. Letrinha C. Copie uma expressão do texto que mostra que o fato já tinha acontecido há algum tempo e ficou na memória ou na lembrança do menino, né? Então, as palavrinhas são outro dia, tá? Que já aconteceu, né? Então, outro dia já passou, já aconteceu, é passado. Letrinha D. Marque um X na afirmação que completa adequadamente a frase a seguir. Esse texto conta um fato imaginado pelo menino, visto pela TV, visto pelo menino na TV, né? Ou vivido realmente pelo menino. Então, esse fato foi vivido realmente pelo menino. Ele está relatando alguma coisa que aconteceu com ele, né? Algo que aconteceu com ele. Contado ao menino pelo irmão? Não, aconteceu com ele mesmo, tá? Exercício 12. Juntos, completem a frase a seguir para resumir o assunto do texto. O texto fala sobre. O que ele fala? Sobre sentimentos ruins que podem crescer como monstros dentro da gente, né? Quando uma pessoa fala de si mesma, contando fatos e experiências que realmente viveu, dizemos que está fazendo um relato pessoal. Hora de organizar o que estudamos. Eu, memória, né? Fatos reais e passado. É o esqueminha aqui, né? Do relato pessoal. Então, relato pessoal. Texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Então, a intenção é registrar fatos guardados na memória, tá? A linguagem, uso do eu, porque é o próprio narrador que conta, né? Um relato pessoal, para mostrar de quem vive o fato e quem conta. Geralmente os fatos são contados no tempo passado, porque o relato é de algo que já aconteceu. O leitor, pessoas que gostam de ler sobre fatos reais, sobre histórias reais, tá? Boa aula a todos. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou estar orientando vocês, tá?